Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse do meu lado é o Leonardo Marcelo. Olá a todos, satisfação estar aqui em mais um dia de gravação do Trevo Podcast e agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho nas redes sociais e no YouTube. É isso aí, galera. Para quem não tem tempo de assistir o episódio completo, pessoal, a gente tem um canal de cortes, que é o Cortes do Trevo Podcast. Você pode ir lá e se inscrever, assim você ajuda também esse projeto, tá bom? E hoje a gente vai conversar com um professor, advogado, especialista em direito digital, em direito empresarial, o senhor Gustavo de Sá. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui no Trevo Podcast. Eu que agradeço. Acho que eu fico muito feliz aqui hoje em poder compartilhar um pouco que a gente aprendeu nesses anos aí de caminhada no direito e no direito digital. O Trevo Podcast, primeiro, pela iniciativa junto com a Desk aí, em abordar um tema que eu acho que é importante para todos nós, para as crianças, para adolescentes, né? Que hoje a gente não vive no mundo mais só o mundo físico, analógico. Hoje a gente vive no mundo digital e não tem como fugir desse mundo. É verdade. É verdade. Pessoal, quero agradecer também a galera que apoia a Desk, que segue lá no Instagram. Esse episódio é uma iniciativa da Desk, especificamente com a nossa parceria, que é para falar sobre a questão do digital, a vida que as pessoas têm lá nesse mundo, que é um mundo totalmente diferente da nossa realidade, e que muitas pessoas não se preocupam em usar aquela rede da forma correta, e sim de qualquer jeito, se expondo, né? Utilizando conteúdos de outras pessoas sem autorização e muitos outros assuntos que a gente vai trazer aqui nesse episódio hoje. Realmente. Então, professor, como é que a gente começa nesse assunto, né? Primeiramente, eu quero que você se apresente aí para o nosso público. Vamos lá. Meu nome é Gustavo Espinheiro Sá, né? Sou advogado, professor universitário na Universidade da Amazônia do Polo de Castanhal, na disciplina de Direito Digital e também Teoria Geral dos Contratos. E já tive também uma experiência na área pública, mas hoje realmente estou na área da advocacia e como professor. Legal demais. Eu acho que a profissão do direito é uma profissão que é muito mistificada, né? É muito tabu para muita gente. E às vezes nem cara. É só questão de você gostar ou não e se dedicar. Se quer aprender, procura quem já está no meio ou vai lá na internet pesquisar de forma responsável, principalmente. E sobre essa questão do digital, né? Principalmente redes sociais hoje em dia, que mudou muito. Essa pandemia meio que deixou a gente mais exposto a esse mundo. Potencializou, né? Exatamente. E eu gostaria que você explicasse para a gente como é esse mundo e como foi que a gente chegou nele assim tão rápido. Eu acho que a primeira abordagem que a gente pensa é assim, a gente imagina que é uma terra sem lei, né? Que não vai acontecer nada, que a gente pode viver no anonimato, que a gente pode criar ali um apelido ou um nome fictício, que não vai acontecer nada. Não é bem assim, tá? Mas eu vejo que isso daí é uma consequência que a gente não teve uma educação digital. Então, a gente foi inserido no mundo da internet, mas nós não fomos educados, ou seja, não nos ensinaram a ser responsáveis, a sermos conscientes, a sabermos das consequências. Então, eu sempre gosto de tratar com meus alunos o seguinte, a gente tem dois públicos. A gente tem os nativos, aqueles que nasceram com a internet, que muitas vezes são as crianças e os adolescentes de hoje, e aqueles que foram inseridos na internet. Então, a gente vê que a criança e a adolescente hoje ela tem uma facilidade enorme, ela não tem medo de baixar um aplicativo, ela faz, muitas vezes, a sua rede social ali, posta e não ainda tem o conhecimento das consequências, né? Então, se a gente for ver, a gente tem uma legislação chamada Marco Civil da Internet, que ela vem e trouxe e disse, olha, é um dever do Estado, e aqui quando eu falo Estado, é município, União, é o Estado em si, educar para que a gente use a internet de forma responsável, segura e consciente,
né? Então, se a gente puder fixar aqui quem vai assistir, que a gente use essa internet de forma consciente, responsável e de uma forma segura, que a gente não cause dano a ninguém. E a gente vê que é nítido que as escolas ainda não estão preparadas para dar ensino sobre esse assunto, ou às vezes nem tem iniciativa, né? E os pais também, eles são muito responsáveis nessa questão, porque eu já ouvi muito de um ou outro professor para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente posta, por exemplo. Há um tempo atrás, quando tinha a febre ali do Facebook, tudo que a gente ia fazer, postava. Estava no banheiro, postava. Estava comendo, postava. Estava em algum canto, postava que estava em algum canto. Estava dizendo para todo mundo ali onde você estava, né? E uma pessoa que queira fazer um mal para alguém, é só ir lá, conferir. Ele está em tal lugar, vai lá, né? E os pais, muitas vezes, negligenciam essa questão do digital. Simplesmente o moleque está lá fazendo aniversário, dá um telefone ou dá um computador para ele. Eu gostaria que você dissesse para a gente em que os pais mais têm que se preocupar quando o filho tem acesso ali a um digital de uma forma tão fácil. Realmente, o acesso ficou muito acessível, né? Então, a gente tem que pensar no seguinte sentido. Os pais, eles são responsáveis civilmente pelos seus filhos, pelos atos dos filhos. O que isso quer dizer, né? Simplificando. É o seguinte, o filho ocasionou dano a alguém, prejudicou alguém, quem vai reparar não é o filho, é o pai. E ele vai reparar, ele vai ser preso, ele vai responder criminalmente? Não, mas ele vai tentar reparar aquele dano através de uma indenização. Então, vai que o filho de alguém cometa lá um ato ilícito e aí, né, prejudique uma outra adolescente na internet, fale algo que não deveria, ponha numa situação vexatória, o pai vai responder e vai ter que pagar um valor de uma forma de reparar pelo que o filho fez. Então, assim, o pai não está imune. O que a gente nota hoje é que os pais não têm um controle parental, que a gente chama. Então, o controle parental é o quê? É o monitorar o filho, o computador dele ou o celular que está na mão, que a gente carrega para todos os lugares. Às vezes está em local que o pai não tem acesso. Então, e existem mecanismos hoje para a gente saber o que é que o filho está acessando, o que é que eu quero bloquear para ele não acessar, né? E conversar, a gente vê que não tem essa conversa, o pai pode até dizer o seguinte, mas o meu filho entende mais do que eu de internet. Beleza, isso acontece, porque a geração hoje mais nova entende realmente, sabe fazer coisas que muitas vezes a gente não aprendeu na internet, e ele já sabe antes da gente. Então, essa ausência desse controle parental é que gera consequências, entendeu? Dentro das questões dos pais serem responsabilizados pelos atos dos filhos, quais são, assim, analisando todo o contexto que o senhor, durante seus estudos, quais são os tipos de crime que são mais comuns dos pais responderem por causa de infrações causadas nas redes sociais, por exemplo? Não, o que a gente vê aí na prática é o seguinte, por exemplo, no ambiente escolar, um colega muitas vezes faz uma injúria contra o outro, que ele, né, fala mal, expõe, e a gente viraliza aquilo, né? Então, a gente sabe que antigamente a gente conseguia controlar. O mundo da internet você não controla. Mesmo que um juiz venha e tente retirar aquele conteúdo, algo fica, porque alguém salvou, alguém gravou, já está compartilhado em todas as escolas, né, com todos os alunos naquele ambiente. Então, a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, o comportamento hoje está como uma sensação de impunidade, né? Todas as crianças e os adolescentes que estão cometendo ali algum ato, eles acham que eles vão ser impunes. Então, é importante que, uma vez a polícia, né, chegando o fato lá de algo que aconteceu, que é considerado um crime, essa criança também pode ser responsabilizada. E a gente chama que ela vai responder um ato infracional. E esse ato infracional pode ser através de uma medida socioeducativa, né?
que ele venha a responder. Então, assim, criança e adolescente não responde por um crime, mas responde pelo ato infracional. E aí, voltando lá, a gente vê que, muitas vezes, criação de imagens montadas que podem causar ali um dano àquela criança ou adolescente. Uma divulgação, gente, hoje, o que a gente nota é que se banalizou o nude, inclusive dentro dessa geração de criança e adolescente, né? E o fato de eu receber um nude, eu não devo compartilhar, porque eu estou sendo conivente com aquilo dali. E muitas vezes as crianças e os adolescentes não têm essa ciência. Para eles, o que? Olha, chegou uma informação, ou de um nude, é passando para todo mundo. E aí ele pode ser responsabilizado também, a gente vê muito isso daí. Como é a atuação do Ministério Público, ou até mesmo da polícia, em relação de não coibir, mas combater a divulgação desses vídeos, por exemplo, em uma rede social ou em algum site impróprio? Ela é mais incisiva ou ela é algo mais local, naquele local ali? O que a gente vê, para que vocês entendam, inclusive aqui o Pará ela tem uma delegacia de crimes virtuais, cibernéticos, você pode acessar e fazer muita coisa digitalmente lá. E o que a gente observa é que, primeiro, muitas demandas não chegam até lá, né, na delegacia, que isso é importante, ir até a delegacia, ir até as autoridades. O papel do Ministério Público, ele tem uma proteção também com a criança e o adolescente, né, de se chegar a uma demanda dessa, porque, olha, o pai, na responsabilidade que ele deve ter, ele pode também ser penalizado por uma omissão. No momento que eu deixei tudo acontecer, né, e não tomei uma providência, e aí ele pode ser responsabilizado por uma omissão. Com relação à delegacia, olha só, chegando o fato lá, vai ser apurado. E, geralmente, o que é que acontece? Os delegados, isso é fato, gente, oficiam muito aos provedores de internet. Então, todo mundo aqui vai ter acesso ao podcast, o Trevo Podcast, não vai? E, para isso, a gente precisa de um provedor. E, nesse provedor, vão ficar os registros, que registra o IP, registra lá quem contratou a internet, registra a hora que eu acessei. E, muitas vezes, eu consigo localizar quem postou algo naquele horário, naquele local, e se consegue, através de uma investigação, né, chegar quem foi que cometeu aquele ato ilícito ali. Tá? Para você que é pai, que talvez não tenha tanto conhecimento, como ele falou aqui, ele registra o IP. O IP nada mais é que o número ali da sua máquina. Todo telefone, todo computador, todo aparelho eletrônico, ele tem um IP para poder acessar a internet. Isso. E aí, quando a polícia lá, o órgão competente, vai num provedor, ele consegue saber qual foi o IP, de onde veio, que nem ele falou aqui. Então, achar que está invisível, por exemplo, é meio que inocente, né, da parte de muita gente. Na questão é desconhecimento, né? É uma falsa sensação que nada vai acontecer, que ninguém vai descobrir nada, tá? Então, isso... A gente sabe que a demanda é muito grande, assim, numa autoridade policial, mas eles conseguem, sim, através de requisições aos provedores, as informações necessárias, ou até mesmo o juiz também pode requisitar. É o falso anonimato, né? O falso anonimato, é isso aí. Em que parte, assim, os pais podem atuar para coibir esse tipo de ação da criança e do adolescente de se expor na internet? Parte muito da questão da educação ou também dos pais serem também mais incisivos não, se incluírem mais na rotina dos filhos? Isso faz parte, mas olha só, a gente iniciou aqui falando em rede social de criança e adolescente, né? E a gente observa que os pais, às vezes, não têm nem conhecimento da idade que alguém tem que ter na rede social. Então, olha só, para eu ter lá a minha rede social, muitas vezes a limitação é 13 anos. Mas a gente vê que o pai criou para o filho com 8, com 9, com 10 anos. Então, quando a rede social diz que a idade permitida é 13,
É porque há um estudo que quem tem menos de 13 não tem a maturidade necessária de estar ali numa rede social. De consumir aquele conteúdo, né? Aquele conteúdo. Ela vai expor o que ela acha que deve, ela vai escrever o que acha que deve. E aí que entra a questão de quê? Da observação, da análise do que é que está sendo postado, né? Eu tenho alguns aplicativos que eu consigo controlar o que se posta, quanto tempo fica na internet, o pai não sabe. A gente não fica espantado quando a gente recebe lá aquele controle dizendo você passou, sei lá, 50 minutos na internet, né? Às vezes faz o cálculo semanal. E a gente fica espantado o quanto a gente tem consumido o tempo com a internet. Imagina uma criança que está ali, né? O pai precisa trabalhar e passa o dia exposto ali na internet. É verdade. E tem um ponto aí que, se eu não me engano, os provedores, eles têm bloqueios em certos roteadores que também dá para bloquear certos sites. Perfeito. Né, que possam, como é que eu posso dizer, dificultar o acesso desses adolescentes, dessas crianças, a diversos conteúdos. É mais uma barreira que os pais devem se preocupar também, que é só talvez conversar ali quando você vai contratar o cara da internet, conversando direitinho, ele vai te passar certinho o que dá para fazer ali só no roteador, né? Assim, só para acrescentar, esse daí é que a gente chama, que eu até tinha falado, do controle parental. Então, é o controle dos pais sobre o conteúdo que ele vai assistir. É perfeita a colocação. Agora, se a gente fizer aí uma comparação, antigamente, o que é que o pai dizia para o filho? Olha, filho, quando você sair da escola, você não pode falar com estranho. Se alguém lhe oferecer algo, não aceite. Não aceite, verdade. Porque podia ser droga, não era isso? É verdade. E na internet, o pai diz, olha, se puxarem numa conversa, você não vai dar atenção. Se um desconhecido lhe chamar, você não pode. É a mesma coisa. E a internet é um ambiente público, e eu sempre digo, você pode conhecer o mundo todo, ou as pessoas do mundo todo, sem ao menos ter ido até o local. Sem ao menos o quê? Ver no olho. A gente não sabe quem está ali por trás de uma pessoa perfeita, e a criança não consegue ter esse discernimento. Né? Se os adultos, gente, caem, né, nas situações que a gente sabe, isso gera, às vezes, uma extorsão, alguma coisa, imaginem a criança que é vulnerável ali, não sabe nada da vida e está exposta numa situação. Um dado importante, eu estava observando esses dias, a gente precisa falar na privacidade também. A gente não tem mais noção de privacidade, né? Então, tudo é exposto. E a gente falando de criança, saiu uma notícia recentemente de uma ex-BBB que o filho não nasceu, está na barriga. E aí, já tem 700 mil seguidores. Nossa. E a gente precisa refletir sobre isso. É uma hiperexposição desnecessária, né? Às vezes. Então, e aí a gente começa a observar se os pais já estão na hiperexposição de alguém que ainda não nasceu ainda. Imaginem os filhos observando isso, que você passa a não ter limite. Se torna tão comum a ponto de ser normal, né? Tem um exemplo que eu tenho, não consigo dizer a história completa, detalhe, mas eu vi num podcast, que se eu não me engano, é uma investigadora dessa área, que ela fala que uma moça, uma jovem aqui do norte, ela não especifica se é no Pará, se é no Amazonas, que ali no Facebook ela recebeu um convite de um cara da Índia. E esse cara, traduzindo da língua dele para o português, aquela tradução mal feita, ele conseguiu conversar com ela e meio que ele encantou ela, vendeu um mundo para ela, que se ela fosse para lá, morar, viver com ele, ela ia ter de tudo, ia ter um mundo maravilhoso. E essa menina, ela era filha de pai que tinha condições financeiras da classe média mais alta, né? E ela mentiu para o pai dizendo que ia ter uma viagem da escola e tal, e o pai foi lá sem sequer perguntar na escola se realmente tinha essa viagem, deu dinheiro na mão dela e ela foi para a Índia. Quando chegou lá, descobriu que o cara era para não citar nomes, era um cara mau, que só queria escravizar ela dentro de casa.
tomou... A primeira coisa que ele fez foi tomar o passaporte dela e tal. E aí escravizou ela por muitas semanas lá, até que, por sorte, uma amiga conseguiu falar com um parente dele, uma parente, contou a história também no tradutor lá. E aí essa parente, por sorte, era uma pessoa íntegra, foi conferir, descobriu a história e conseguiu mandar a menina de volta. Mas quanto terror essa menina não passou lá? E tipo, era uma adolescente já bem entendedora do que é certo e que é errado, que talvez por falta do controle parental, né, acabou caindo numa situação dessa. Imagina uma criança, né, como você falou, uma criança tendo acesso a um cara desse que consegue convencer uma menina de quase 18 anos, de classe média alta, a ir parar na Índia, né? É incrível essas coisas. Então, o cuidado tem que ser muito grande. É o quanto a gente é vulnerável, né? E se a gente for ver, você está tratando com um bandido do outro lado, né? Com uma pessoa que está fazendo o quê? Uma análise da sua vida. A gente falou em predisposição. Então, olha só, se eu estou lá do outro lado, eu não conheço. Mas ele está me conhecendo, porque ele sabe meus hábitos, ele sabe do que eu gosto de fazer, ele sabe da forma que eu gosto de me vestir. Então, eu vou montando uma engenharia social, que a gente chama, sobre aquela pessoa, e passo a convencer, e eu vou falando tudo que ela gostaria de ouvir, né? Então, olha, se eu sei que ela gosta de praticar esporte, olha, vem para cá, porque aqui você vai fazer lá o esporte do momento, o beach tênis, um exemplo, né? Eu sei que ela gosta, sei lá, de sorvete. Olha, aqui os melhores sorvetes estão aqui. Então, você sabe da vida de todo mundo. Né? Para o crime, a rede social é fantástica, porque consegue observar tudo. Trazer outro exemplo, também notícia, que não é bem recente. A gente sabe aí de um influenciador, né, que ele teve um assalto no apartamento. E lá, o criminoso, como foi que ele descobriu o momento certo de assaltar? Primeiro, ele sabia que o dono do apartamento, que era influenciador digital, ia fazer uma cirurgia, estava no hospital. E ele sabia que a outra pessoa que morava na casa estava ausente porque também se expôs que estava fora do país. Ou seja, era o momento certo. Então, quando a gente vai, eu sempre digo lá para os meus alunos contando, gente, mês de julho, vou passar 30 dias de férias lá em Salinas, né? Lá em Marudá, seja onde for, eu estou dando a entender que eu vou me ausentar da minha casa, né? Então, se alguém sabe ou consegue, vai a minha família toda e a gente expõe muito, a gente dá muita informação da gente. Se for uma pessoa que acompanha, sabe que às vezes o cara não tem segurança, não tem empregado, que vai ficar na casa, né? Justamente, fica ali numa exposição, né, de vulnerável mesmo. Só que as redes sociais, a gente contou aqui muitos lados negativos, né? Só que também esse digital, ele não é só um lado negativo, ele pode desenvolver também essa geração, né? Porque às vezes o pai está escutando isso aqui e acaba privando aquele adolescente até uma certa idade de muita coisa que ele pode desenvolver ao longo da vida dele. Você acha que em quais pontos os pais devem focar que as crianças e os adolescentes possam desenvolver melhor essa área? Tem essa área vamos dizer, nas redes sociais ou é mais no digital, programação, por exemplo, que é uma área boa para a criança aprender? O que a gente observa hoje é que a internet, o mundo digital, ele veio complementar também a vida, até a educação na sala de aula, né? Não é de todo ruim. A gente não pode também aqui chegar e dizer assim, só tem coisa ruim. O problema é a gente ter critérios de como usar, né? Então, esse critério é importante que a gente tenha, e eu volto a dizer, de forma responsável, de forma segura, né, de forma consciente. E aí, por exemplo, para trabalhos escolares, a gente sabe que a gente, hoje, num trabalho escolar, a gente tem acesso. A gente só tem que ter cuidado de filtrar nem tudo que está escrito ali. E aí, esse filtro a gente tem que aprender, né, das informações que são colocadas lá. Mas eu tenho acesso. A gente sabe que antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca municipal. Hoje a gente tem um acervo na internet e a gente tem que mencionar também os autores ali para a gente não estar sendo injusto com quem escreveu uma obra.
Então, um aspecto super positivo é o acesso à informação. A gente tem muito acesso, a gente só precisa o quê? Muitas vezes checar. E o que a gente observa é que também não estão nos ensinando a fazer isso. Né? E aí, se a gente entrar, a gente vai abordar fake news. A gente sabe, eu lendo recentemente, são 12 milhões só no Brasil de fake news, porque a gente reproduz. Então, quando eu estou reproduzindo, eu estou contribuindo para a fake news, porque eu recebo e passo adiante. Eu não vou checar aquilo, né? Se algo é estranho, se algo está destoando, a gente tem o dever também de checar aquela fonte. E uma das situações é essa daí. Mas, voltando, a gente vê que trabalhos escolares, a gente vê que informação, por exemplo, na área de tecnologia, é fantástico. Gente, cursos gratuitos na internet de instituições, né? Então, o aluno não pode mais dizer que ele não tem acesso a um curso. São inúmeros cursos gratuitos. E, assim, se você pegar uma FGV, que é referência nacional, que é a Fundação Getúlio Vargas, as universidades locais sempre tem uma parcela, né? As escolas oferecem. Então, eu acho que um do lado positivo que veio é a possibilidade, eu acho que até a gente ter acesso a esse tipo de curso. Outra coisa, a gente vê aí o EAD, né, com a pandemia, que é a gente estudar à distância, e quantas pessoas não tiveram oportunidade de se formar numa graduação que não tinham acesso porque não tinham a possibilidade de ir para uma sala de aula. E agora estão à distância estudando, se formando, fazendo. A gente sabe quantas especializações você não faz hoje à distância, né? Cara, isso aí é um ponto muito legal, né? Porque imagina aí que você está trabalhando, com esse trabalho você consegue pagar uma faculdade, coisa que se você fosse fazer uma faculdade particular, pelo menos quem é aqui de Santa Maria, por exemplo, não tem faculdade aqui, dessa tipo o EPA, o UFPA, já tem algumas EAD, que já possibilitou, né? E tipo, a pessoa tem que ir para Belém, para Castanhal, para Igarapé-Sul, para São Miguel, e aí como é que lá vai trabalhar, morar, estudar? Não tem como, né? A menos que a família consiga bancar. Então, essa não é a realidade de muitos brasileiros, né? Ainda mais santamarienses. Então, o digital, ele facilitou demais, né? Como você citou aí. E eu acredito que a tendência é essa. A pandemia, por exemplo, ela meio que obrigou você a entrar no digital. Você conseguiu fazer a feira da sua casa ali no digital, né? Você conseguiu comprar um remédio sem sair de casa, sem se expor, né? Então, acredito que saber lidar com o digital, acho que é a parte mais importante nesse momento, né? Porque se você usar da forma certa, ela pode revolucionar a sua vida. E assim, puxando aqui para o lado direito, ontem a gente na sala de aula fazendo um trabalho, você fecha contrato hoje pelo WhatsApp, não fecha? Uma compra e venda? Verdade. É um contrato ali, fica registrado ali, né? Você, pelo WhatsApp, você se comunica. Para você ter uma ideia, os juízes hoje, com relação à questão de guarda, eles têm entendido que agora, com a facilidade de eu poder falar, e falar por vídeo, chamada de vídeo, os pais, quando eles não moram na mesma localidade, eles têm a obrigação de fazer chamada de vídeo para que o filho não perca o contato. Então, olha só, né? O direito lá se aliando, a gente sabe que as audiências, se você estava aqui e tinha uma audiência em Belém, você pode fazer de forma virtual, o acesso à justiça também, né? Então, o próprio judiciário, ele é muito aberto, o judiciário brasileiro é muito aberto às informações, ao acesso também na esfera do mundo digital aí. Tem outra questão que a gente queria abordar aqui, é em relação à internet, a parte mais profunda da internet, né? Que é a Deep Web, a Dark Web ali, que se aglomera vários tipos de coisas erradas que se configuram como crime. Tem formas de agir, de ação para entrar e monitorar o que está sendo... porque hoje é muito fácil entrar naquele lugar. Eu baixo 2 aplicativos aqui, faço o VPN e entro, né? E
mas a pessoa acha que está anônima ali e tal, porque está com VPN. Na verdade, não é bem assim. Então, tem alguma forma de monitorar o que está sendo colocado lá, porque se encontra muitas coisas erradas ali e coisas que são extremamente abomináveis, como pornografia infantil, tal, venda de droga, armas, tal. Tem algum meio de... O que a gente tem que observar que como é que a delegacia funciona através de investigadores, né? Então, assim, você vai investigar ali como é que tá. E, às vezes, a polícia se infiltra também ali naquele ambiente para tentar descobrir ali e monitorar ali o crime. Agora, a gente sabe que é um ambiente bem, bem complexo, bem difícil, mas não é impossível também de se descobrir, mesmo estando ali na Dark Web, que é aquela camada escura da internet, né? Por isso que o nome Dark Web, camada escura ali da internet, onde realmente ficou um ambiente muito propício aos crimes. Mas isso não impede que haja uma investigação e uma infiltração ali de policiais para que eles tentem monitorar o ambiente ali. E muita coisa que está lá, ela vem de cima, né? Da onde a gente está aqui, nossos celulares, tudo, ela se propaga daqui, né? Para chegar lá tem que ter um divulgador, um propagador, né? Justamente, vai ficar o rastro, né? De quem foi que inseriu, quem foi que colocou. Através das conversas ali você consegue tentar monitorar também aquele ambiente. Entendeu? Mas fica, tá? Tá. Tem um outro assunto que eu acho que é muito importante mesmo, que é a questão de você expor outras pessoas através das suas redes sociais, através ali do seu digital, que muita gente não se preocupa. Hoje, por exemplo, vamos supor você está ali num grupo do futebol e aí você falou alguma coisa que expõe a sua vida ou a vida de outra pessoa ali, uma fofoca, vamos dizer assim, que é muito comum, né? Você mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, entre mais. E, assim, em que momento a pessoa tem que se preocupar com aquela informação? Porque, às vezes, está no seu celular. Enquanto está ali, tudo bem, só você tem acesso. Mas, às vezes, você deixa seu celular ali, alguém vai lá, mexe, de repente viu aquela informação ou passou sem você ver. Em que momento, assim, isso é responsabilidade sua sobre esse conteúdo vazar de você? Primeiro, a gente tem que pensar que a imagem é minha. E, para isso, eu tenho uma proteção que é o meu direito de imagem, de uma foto ser preservada. O que é que tem acontecido hoje? Inclusive, por exemplo, ontem eu em sala de aula fiz uma atividade e eu disse, olha, aqui eu posso registrar esse momento, vocês autorizam aqui que eu faça uma exposição, se eu quiser fazer uma postagem na rede social. Hoje participei de uma reunião da empresa e eles disseram, olha, como a gente, para preservar, e a gente até pode falar um pouquinho, que é a questão da privacidade de todo mundo, essa reunião vai ser gravada e todo mundo vai estar ciente. O que eu não posso é expor uma imagem de quem não autorizou, que isso pode gerar consequência. E aí, a consequência é gerar um dano. Dano cabe uma indenização. Uhum. Entendeu? E assim, as pessoas banalizaram isso, achando que eu posso expor de qualquer forma. Até porque as redes sociais, ela acabou sendo um tribunal da internet. Né? Então, às vezes, eu quero expor alguém numa situação que estava e posto lá na internet. É o correto? Não. Isso pode gerar-se uma consequência porque está usando indevidamente. Vamos outra situação também. Será que eu, como empregado, eu posso estar... a empresa pode estar expondo a minha imagem? Não. A não ser que eu autorize por escrito, eu tenho que comprovar. E a gente vê cada vez mais as dancinhas nas empresas. Meio que é uma nova função ali dos funcionários, né? Já tem que entrar ciente de que vai ter que dançar, que vai ter que... E elas não se preocupam se a pessoa de fato está à vontade para fazer aquilo, né? Uma coisa a gente sabe, tem pessoas que se sentem, perfeita a colocação, se sentem à vontade naquela situação. Mas quando eu não estou à vontade, porque só é bom
quando eu autorizei, né? Eu estou ali, ou então eu estou me sentindo confortável. Eu estando desconfortável, como é que eu vou fazer aquela situação e essa exposição pode gerar consequências, né? Bem colocado. Assim, uma criança, por exemplo, hoje tem um celular, um WhatsApp, então é mais um ponto que os pais têm que se tomar cuidado para que elas não fiquem compartilhando coisas que não pertencem a ela, né? Ou que elas não tenham autorização. Um outro ponto também que hoje está espalhando muito a imagem das pessoas é aquelas famosas figurinhas, sticks, né? Que é muito comum. Você pega a foto de uma pessoa, né? Que nós somos mestres no nosso grupinho aqui. Aí põe uma frase ali e tal para zoar, uma brincadeira, né? Só que a partir do momento que isso incomoda alguém, você é responsabilizado por aquilo que você fez, né? E tem que tomar cuidado com isso também. Eu sempre digo que o seguinte, a brincadeira é bacana quando ela é legal para todo mundo, né? No momento que eu faço uma brincadeira com alguém, e aqui a gente trazendo para o mundo virtual, ou de compartilhar alguma coisa que me incomodou, que aquilo se tornou vexatório para mim, aquilo dali não foi algo legal, né? E às vezes a gente não consegue tirar isso do nosso mundo. É assim, você faz às vezes sem pensar. Para mim isso é bacana, mas e para o outro? Então, assim, eu tenho que me colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? Se fosse a minha figurinha ali sendo exposta ou ridicularizada, eu ia gostar? Né? A gente não... empático, se colocar, né? no lugar de uma empatia, entendeu? Você colocar e sentir mesmo. Que dor eu vou sentir com aquela situação? Imagina uma criança. E a gente diz, uma criança sendo colocada numa situação dessa... E que ela não adianta hoje você dizer, olha, pai, eu quero mudar de escola. Por quê? Porque na internet eu não vou conseguir apagar tudo. Antigamente você mudava o filho de escola para tentar esquecer algo negativo que aconteceu ali. E hoje, no mundo virtual, mudou de escola, resolve? Aconteceu no ambiente escolar. Imagina a situação. Né? Cara, é incrível. E assim, as redes sociais... elas são feitas também para lhe viciar. É outro ponto. Assim como as pessoas costumam fazer algo que não agrada a todos ou até cometer crimes na internet sem saber que está cometendo crime, as redes sociais, eu assisti um documentário, não sei, as pessoas que têm Netflix talvez já tenham visto, que é aquele O Dilema das Redes. Perfeito. Os perigos que você está correndo, colocando seus dados ali dentro. O fato de você criar um perfil ali, você já se expôs e você está na mão daquela empresa. Imagina, assim, hoje uma criança, para ela criar, uma criança que ela já entendeu como funciona, ela não tem dificuldade mais para criar uma rede social, né? E eu até mesmo dizer lá que tem 18 anos para frente. Tem a idade. Né? E, assim... que perigos as redes sociais oferecem nesse ponto de pegar seus dados e também de mostrar coisas que possivelmente você gosta, seja porque você falou perto do smartphone, ele já... É até comum, né, as pessoas acharem, eu falei sobre um shampoo tal, pensar que não estava vendo propaganda dele. É um recurso que as redes sociais têm para te dar aquilo que você quer, vamos dizer assim, né? E... que perigo as redes sociais estão oferecendo para essas crianças, para esses adolescentes ou até mesmo para os adultos, de colocar dados ali dentro? Primeiro a gente tem que entender lá, e o Dilema das Redes fala disso daí, tu vai te lembrar, que é o seguinte, a rede social ela não é gratuita. Né? Por que ela não é gratuita? Porque o produto somos nós. Uhum. Né? Eles usam a gente como produto para impulsionar aquela rede. Então, ela não vem de uma forma gratuita. Por que ela não vem? Porque se a gente agora fizer uma abordagem, porque ela tem nossas informações. Eles sabem os nossos hábitos de consumo. E quando você colocou muito bem a situação, olha, se eu falar que eu quero fazer uma viagem para a Europa, os algoritmos estão chegando ali e estão informando um monte de viagem para a Europa. Ou seja... tudo se escuta do que a gente está fazendo. Então, quanto mais informações se tem sobre a gente, mais a gente passa a ser um produto da rede social. E mais a gente se torna o quê? Um valor. Os nossos dados pessoais criaram um valor. E esse valor vai fazer o quê? Que o Gustavo consuma mais,
compre aquela viagem porque está chegando, né? Que a gente saiba, por exemplo, até uma religião do Gustavo. Se eu começar a expor aqui na minha rede social que eu vou, independente da religião, só a título de exemplo, se eu vou para um culto ao sábado, se eu vou para a missa aos domingos, o algoritmo está entendendo o quê? Que eu sou católico, que eu posso ser evangélico, e ali pode ser uma margem de eu ter o quê? Possa ser até discriminado por uma postagem, né, que eu faça ali numa igreja e tal. Então, esses cuidados que a gente tem. E a criança, ela não tem o filtro, né? Não tem o discernimento necessário. Quem tem que ter é os pais. Olha, isso daqui você não pode postar, né? Por uma situação que gera perigo para você, né? Já o adulto, na rede social, a informação é o seguinte: quanto mais dados se tem da gente, mais vulnerável a gente fica e mais a gente passa a ser um produto de valor através dos nossos dados pessoais, né? Tem uma coisa que eu estava pensando aqui agora, eu acho que vai ser uma pergunta um pouco... Enfim, mas assim, colocar as nossas... Fazer... Porque já tem, você tem 18 anos, mas você não prova com a sua documentação, por exemplo, colocar a sua identificação do seu documento lá para provar que você tem realmente a idade. É uma solução que pode ser implementada, que pode até garantir um pouco mais de... que impeça as crianças de entrar nesse mundo de forma precoce e, por conseguinte, chegar a cometer certo tipo de infração, assim? Assim, na verdade é você mentir a idade, a criança mente a idade, passando por um adulto, tá? Imagina, a gente está numa rede, nas redes sociais aí, que ela tem uma das melhores tecnologias. Então, seria obrigação das redes sociais identificar que, naquele momento, a criança está se passando por um adulto. Então, olha só, se eles conseguem saber os nossos hábitos de consumo, quando aquela criança cria aquela conta, geralmente, ela faz uma pesquisa compatível com a idade dela. Não é isso? Sei lá, de amizade da mesma idade, de fotos da mesma idade. Então, por que a rede social não identifica ela, não faz a identificação e bane, né? Ou deleta daquela rede social? Então, isso é uma obrigação, sim, das redes sociais, criar controle para que crianças não se passem por adulto na hora de fazer a sua conta, né? E aí, além da responsabilidade que poderia ser atribuída a uma rede social, a gente tem que observar também que, muitas vezes, há a conivência do pai e da mãe. Né? Quando o pai não fez, ele é conivente com o que está ali. E eu conheço muita gente que tem. Né? Assim... Porque uma dúvida que veio agora na minha mente, né, essa pergunta que eu fiz, foi por causa das fake news, que o pessoal fica disparando fake news em redes sociais. E aí, uma forma de identificar as pessoas seria colocar os dados dela, né, o telefone todo e um documento de identificação dela. Assim, por conseguinte, não teria tanta impunidade de identificar a pessoa que fez esse tipo de crime, identificar ela e depois... Tu diz, meio que as redes sociais obrigar para que você poder criar conta, você tem que identificar através do documento. Através de documentação. Isso daqui, assim, o controle, eles deveriam ter maior. A gente sabe que é muito frágil, né? Você chegou lá, botou a idade, pronto. Beleza, já tenho a minha conta, estou mentindo. Pode ser um critério. Só que, assim, será que essas redes sociais estão preocupadas? É a gente que tem que se preocupar, sabe? O que eles querem é público, né? O que eles querem é a quantidade de usuários ali. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, muitas vezes, o próprio, sei lá, o TikTok é uma rede que está muito, né, nessa fase de adolescente e criança, a gente vê ali que ele já foi questionado sobre isso, né? Que as regras lá que estão lá não estão bem claras para dizer, olha, a gente compartilha, porque muitas vezes aqueles dados ali que foram pegos de criança, porque a gente tem que pensar, não é só a informação, mas tem fotos, tem vídeos, estão sendo compartilhados ou não?
É o compartilhamento ou uso indevido. A própria expressão facial, eu já vi alguns especialistas falar que o TikTok ele consegue reconhecer em questão de 1 minuto e pouco, ele já te escaneou todinho, já sabe que tu gosta, já sabe quando tu tá triste, quando tu tá feliz, em que postagem ele vai te mandar, né? Então, a gente está num mundo onde quem menos conhece a gente é nós mesmos. Só para te contar aí uma situação que é um fato até verídico, aconteceu nos Estados Unidos, uma adolescente, ela começou a fazer pesquisas de produtos na internet. A gente sabe que o acesso consegue. E um belo dia chega para o pai lá um encarte de produtos para quem estava grávida. E o pai ficou indignado, só que chegou na casa para essa adolescente, né? E aí o pai indignado foi até lá um grande magazine e disse, vocês estão mandando aqui produtos de gravidez para minha filha? Então me desculpe, a gente não tinha como, foi uma falha e tal. E, gente, ela estava grávida. Através do hábito de consumo dela, se identificou que ela estava grávida. E aí ela começou a procurar produtos, manda mais produtos e pasme, conseguem saber que mês de gravidez está, né? Ou quantos anos a criança já tem. Porque a gente não faz pesquisa. Se eu faço uma pesquisa de 6 a 8 meses, é porque o filho já está naquela faixa etária. Um exemplo. Verdade. Se é 2 a 4 anos, e tudo isso fica lá registrado, essas informações. E cada vez mais são informações que eu consigo saber a nossa vida pessoal. E nesse caso, ela é uma adolescente que não teve, vamos supor, o meu direito de contar no momento para os meus pais. Ela não teve o direito. Foi o algoritmo que identificou ali, através dos hábitos dela, e disse, eu vou mandar para tua casa, então, um encarte de produtos de gravidez, né? Porque eu vi que você estava pesquisando isso. Ele só não conseguiu identificar, talvez, que fosse uma criança que estava fazendo essa pesquisa. Né? E tem um ponto que aí é muito importante também para quem é pai, ter conhecimento. A partir do momento que o seu filho, lá o filho da pessoa, se expôs na internet, aconteceu alguma coisa que ridicularizou ele lá, ou ele cometeu, sei lá, postou algo que não deveria, cometeu um crime ali, uma injúria. Como lidar com essa situação? Tá? O caos já está feito. Agora, o que eu faço? O que o senhor pode falar, assim, não só juridicamente, mas como experiência própria, para que esses pais façam, a partir do momento que eles descubram que aconteceu algo ali com os filhos dele? Eu acho que o primeiro canal é o pai conversar com o filho, não no momento que aconteceu, mas começar a ter algumas conversas anteriores dizendo, olha, confia aqui, qualquer coisa que acontecer na internet, você tem que confiar em mim, no adulto. E às vezes, se não for o pai, conte para sua professora, conte para alguém bem próximo, mas conte para um adulto que está acontecendo algo estranho. A gente tem que sinalizar isso como um alerta. Né? A criança, o adolescente tem que saber isso, que ele vai ter um amparo. Depois é procurar a autoridade policial realmente e contar o que está acontecendo. Porque no momento que chega o fato até a autoridade policial, ela vai fazer a investigação devida. Né? E é como eu disse, eles vão em cima, ainda mais se for um adulto se passando aí por uma criança, por um adolescente, eles conseguem também investigar, mas a minha orientação é procure a autoridade policial. Né? Eu acho que assim, fazer justiça com a própria mão não é o caminho que a gente tem. Fazer uma exposição também na internet não é o caminho, porque muitas vezes você pode fazer com que o criminoso não consiga ser mais identificado, porque ele saiu, já está sabendo que todo mundo verificou aquela situação. Então, a autoridade policial ela vai saber tratar, e a autoridade policial, que eu digo, é ir até a delegacia, fazer a devida comunicação do fato que está acontecendo, que a gente chama de boletim de ocorrência, né, porque as providências vão ser tomadas. Interessante. Voltando um pouco naquele ponto de você expor outras pessoas nas suas redes sociais, eu me lembrei de um ponto agora que eu ia até perguntar, acabei esquecendo naquela hora, que é você expor sem querer as pessoas. Por exemplo, você está no balneário ali, você vai tirar uma selfie, tem outras pessoas atrás,
tem que se preocupar com que essas pessoas não sejam identificadas na sua foto, correto? Correto, porque assim, primeiro eu estou numa... como eu digo, a minha imagem é um direito meu, né? Então, assim, se eu não quiser estar ali, eu tenho o direito de não ser exposto na sua rede social. Então, a gente, às vezes, não tem essas consequências. Eu não sei se vocês já viram em shows que tem, principalmente, às vezes, gravação, né? Ou então tem ambiente que já diz, olha, você vai participar desse show, mas saiba que a gente vai filmar a título de gravação. E esse é o correto. Eu estar ciente que aquele ambiente vai estar filmado, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui num ambiente de lazer, quem disse que você pode usar a minha imagem para postar lá que eu não permiti? Não, não pode. Isso é indevido. Pode ter uma consequência? Pode. O que geralmente a gente não consegue identificar, né? A pessoa está expondo, mas vai que naquele momento você está ali e não queria participar dessa exposição. Então, pode ter as consequências, sim. Perfeito. Agora, fugindo um pouco do assunto das redes sociais, né? O senhor também é advogado, né? Certo. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa profissão para a gente e até mesmo para essa galera que pretende cursar aí para o ano, ou até mesmo esse ano ainda tem vestibular? Ainda tem lá o vestibular esse ano? Acho que em novembro e dezembro, eu acho. Né? É o Enem, né? O Enem. Para essa galera que está aí sem saber para que cursar e está pensando ali em conhecer o direito, o que o senhor diria para essa pessoa, para ela saber se de fato ela quer o direito? Tá. Primeiro, assim, que a gente, olhando o universo do direito, é um universo muito amplo, né? Então, eu posso me identificar com várias profissões aí. Eu posso fazer direito para ser juiz, para ser advogado, para ser um promotor de justiça que vai fiscalizar a lei e vai atuar naquele momento. Eu posso ser, a gente chama procurador, que é um advogado do Estado, da União. Então, posso ser professor, né? Posso ser pesquisador e posso fazer concurso público, gente. Isso prepara, o direito prepara, sim, para um concurso público, né? Hoje também o direito entrou nas novas tecnologias. Então, muitas vezes, eu posso aliar o direito com a área de TI. A gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados hoje caminha muito juntos, né? Então, a gente também tem uma experiência muito grande em que as novas tecnologias, para se desenvolverem, precisa do direito também, né? Não pode se desenvolver de qualquer forma. E o que eu vejo que a expectativa é sempre boa de quem quer entrar na área. Agora vai, como qualquer outra profissão, vai precisar estudar, né? E você precisa estudar, ter conhecimento. E eu sempre digo aos meus alunos, ter o diferencial, né? O diferencial hoje de qualquer profissão, e o direito também são eu ter as habilidades que o mercado está pedindo. Então, não dá mais para ser o advogado que só pense o quê? Entrar com ação judicial e litigar. Eu tenho que também ter a habilidade de saber fazer uma negociação, saber fazer, às vezes, um acordo quando na hora necessário, né? Ser o que eu sempre digo, outra habilidade que a gente tem que ter é saber trabalhar em equipe, né? Porque muitas vezes a gente não trabalha só. Se você trabalha no escritório, você trabalha com advogado, trabalha com estagiário, você vai ter que ir no fórum, saber lidar com as pessoas, e não é só no direito, por isso que eu gosto de abranger isso em outras profissões, e o mercado pede hoje isso, né? O mercado não está mais querendo, olha, tua formação é essa, tu tem 10 especializações, mas quando tu vais para a tua vivência da tua área, tu não consegue ter as habilidades necessárias, né, de muitas vezes ter uma tratativa ali, de compartilhar o conhecimento, né, de saber a negociação na hora certa, saber recuar naquele momento, né? Então, eu acho que o direito ainda é um caminho muito bom para quem está aí, né, fazendo o terceiro ano aí, ou vai prestar o Enem, como vocês colocaram. E a vertente é muito grande de área, né? Se identifica, vale a pena fazer. A pessoa conhece essas áreas
essas vertentes do direito só durante o curso? Dá para ter uma ideia antes? E também, quais conteúdos a pessoa pode começar a se interessar pelo direito, assim, começar, cara, isso aqui é excelente para dar uma boa iniciada no curso de direito, por exemplo? O que eu vejo do direito em si, na verdade, inicialmente, eu sei que para o adolescente que está ingressando, ele às vezes não tem esse conhecimento. Então, eu sempre digo, seja curioso. A gente não falou o que é que tem na internet de bom, né? Eu tenho que saber o que é que o promotor faz. Eu tenho que ser curioso em saber o que é que o... Posso ser o delegado de polícia, prestar o concurso público, eu gosto dessa área. Então, quem gosta, vai lá. Mas eu tenho que ter a curiosidade. Pergunte para alguém que já exerce a profissão, troca essa ideia. Eu acho que me identifico em ser juiz. Mas já conversou com o juiz, já tem uma noção, já pesquisou, né? Então, pegue as coisas boas da internet para pesquisar também, né? E aí a gente sabe que realmente tem aquelas profissões que a gente se identifica dentro de uma área, né? Eu posso ser, por exemplo, o advogado que quero trabalhar, vou dar uma profissão aí que a gente quase não fala, mas eu sempre gosto de citar coisa inovadora. Trabalhar com gamer. Gamer tem regra, não tem regra? Na hora de desenvolver, eu estou lá também, eu tenho o direito autoral de quem está desenvolvendo. Eu tenho as competições. E eu tenho uma geração de quem entende. Por exemplo, eu não entendo, não jogo, né? Mas, assim, tem uma geração que se identifica com isso. E eu digo para eles, outro dia eu tinha um aluno que era formado em educação física. Eu disse, já pensaste em atuar no direito desportivo? Não sei, tu gosta de game, é uma área que está vindo aí com tudo. Está todo mundo dizendo que vai despontar. Então, na área jurídica também, né? A gente tem as competições online, a gente tem, não é isso? Se joga online aí. Então, a gente tem que pensar no que o mercado está pedindo, né? Quero ter a profissão tradicional do advogado? Não tem problema nenhum, né? Isso daí é do que a gente se identifica. Mas eu acho que a gente tem que pensar em diversas possibilidades. Por exemplo, eu tive um estagiário que ele adora marketing. De direito, se formou. E aí, eu sempre digo para ele, você já pensaste em trabalhar com marketing jurídico? Olha só, marketing jurídico. O que é? Eu tenho quantos advogados? Quantos advogados não precisam se colocar no mercado, né? Usando as redes sociais. E aí, a gente nem tem uma agência local de marketing jurídico. Então, a gente tem que pensar nesses nichos que estão surgindo aí, que eu possa me identificar. E como ele gostava já, eu digo, faz. Agora tu já é formado em Direito, de repente faz agora uma pós em Publicidade aí. Não sei, né? A gente vai dando, eu gosto muito das vezes, pelo menos esses insights aí, agora a escolha é tua. De repente não é isso, né? A gente está aí para ajudar. Massa. Direito, ele abrange um campo de áreas muito grande, né? Eu digo até, assim, para quem quer seguir carreira política, né? Principalmente no cargo legislativo, ter um curso de Direito ajuda muito a lidar com aquelas situações, né? E, tipo, a gente tem como é que eu posso dizer? Aquele entendimento popular que todo político é corrupto, todo político é... Na verdade, acho que a maioria dos nossos políticos são incompetentes por não conhecer as leis, não entender o que fala, os regimentos e tudo mais. E o curso de Direito eu acho que seria interessante também para essa área. Se a gente for ver, tanto no Legislativo quanto no Executivo, também tem uma vasta área. Aquilo que eu falei para vocês eu posso ser um assessor jurídico, eu posso trabalhar com licitações públicas. E no Legislativo, a gente sabe que tem um projeto de lei. E muitas vezes, quando eu tenho conhecimento jurídico, isso me facilita o quê? A ter mais projetos, né? Eu já fui assessor jurídico de Câmara, de vereador também, da Câmara de Castanhal. E assim, muitas vezes você dizia, mas esse projeto aqui, vereador,
não dá, isso daqui vai contra a Constituição. Mas aí tinha... Porque, assim, às vezes acha que é pessoal. E eu não tinha, mas não era pessoal. Eu queria que passasse realmente aquilo que fosse legal. E aí, explicando para ele, conversando, eu dizia para ele, olha, não dá para a gente ajustar esse projeto dessa forma, o senhor concorda? Beleza, concordo. Então, bora fazer o que é certo, porque amanhã não adianta a gente ter uma lei inconstitucional que vai contra a nossa Constituição, então não é por aí. E realmente, o curso de Direito, ele vem sim a dar um suporte, um embasamento, e a gente vê, né, tem sim muitos advogados ou bacharéis em Direito que estão aí, fazem parte aí de um corpo de políticos aí, e muitas vezes pegam projetos importantes para ser relatores, né? Tem uma formação jurídica, quando é na área tributária, ele vai e faz lá o relatório lá. Legal demais. Antes da gente finalizar, a gente já está com 1 hora de podcast. Passa rápido. Eu queria que o senhor falasse, o senhor citou aí, agora há pouco, sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Perfeito. Que é específico para a questão digital. O que é essa lei e o que ela, qual o objetivo dela em existir para a gente? Certo. Olha só, primeira Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para quê? Para proteger os nossos dados pessoais. Então, por exemplo, em tudo hoje pedem o quê? O nosso CPF, o nosso RG, o nosso e-mail. E isso daí virou o quê? Um valor. Quanto mais eu tenho de informações, se eu comprar um banco de dados hoje, vamos supor, dos contadores que tem em Santa Maria, se eu tiver acesso, o que é que eu vou fazer? Eu vou saber quantos tem, eu posso vender um produto lá de um software para eles, mas muitas vezes aquele dado pessoal não foi fornecido. Alguém obteve, inclusive, pode ser na Dark Web, né? Eu posso ter obtido de forma ilegalmente. E aí, o que é que acontece? Precisava de uma legislação para proteger esses dados. E aí, só te auxiliando, ela não é só do mundo virtual. Então, por exemplo, vai que eu preencha aqui um formulário de papel, né? E esse formulário, ele foi para o lixo. E ali vai o quê? Os nossos dados. Então, às vezes, a gente tem que ter consciência que a legislação veio para mudar a forma com que a gente trata os dados pessoais e proteger, né? Eu não posso mais, por exemplo, ir comprar isso... dá um exemplo para vocês, tá aí. Foi tocar no assunto. O que é que tem acontecido com quem se aposenta hoje? Ele se aposentou e aí os bancos começam a ligar. Não sei se alguém já comentou isso para vocês. O que é que acontece? No momento que sai a aposentadoria de alguém, o banco consegue obter essa informação dos dados pessoais, liga já para ele informando que ele está aposentado. Ele nem sabia, ele nem recebeu ainda a carta. Uhum. É verdade? É verdade. E aí, como eles tiveram acesso aos dados? Eu queria que eles tivessem acesso aos dados. Pelo menos não autorizou, né? Não autorizou, entendeu? E então, esse dado a gente observa, no momento que eu sei que o Gustavo se aposentou, o que é que eu vou fazer para ele? Bora fazer um consignado aqui, olha, eu tenho um crédito para ti de 10 mil, tu paga de 60 meses aí. Então, essa informação obtida de um dado pessoal do Gustavo teve um valor econômico. E aí ela precisava vir para proteger. E aí a lei também protege os dados de criança e adolescente. Ela também veio para proteger dados que a gente chama sensíveis, ou seja, ligado à religião, ligado à orientação sexual, ligado à questão política, muitas vezes de filiação partidária. Por que se chama de dado sensível? Porque é algo que pode causar uma discriminação. Então, se a gente for observar aqui, eu não preciso, muitas vezes, e eu entendo que praticamente nenhuma vez, saber a religião de alguém para que ela tenha acesso a um emprego. Verdade. Eu posso estar discriminando, olha, se você for de determinada religião, eu não vou lhe contratar. E eu estou sabendo de um dado de alguém
e estou obtendo aquilo para não contratar. Então, esse ato discriminatório pode sofrer consequência através de um dado. Então, a LGPD veio realmente com o intuito de proteção e a proteção de algo que tem valor. E que fique bem claro, os nossos dados pessoais têm valor. E o dado pessoal, ele não se restringe só ao nosso RG, CPF, ao nosso endereço. Gente, a nossa geolocalização é um dado pessoal. Agora, a gente falou em IP, a gente sabe pelo IP a nossa geolocalização. Verdade. E aí ela passa a ser um dado pessoal, porque, olha, até eu estava vendo um exemplo recente, vai que eu more, né, foi fato, a pessoa disse, olha, eu morava no Rio, só que eu morava numa comunidade. E se eu dissesse que o meu endereço era na comunidade, ninguém me dava emprego. Então, se ninguém me dava emprego, eu estava sendo discriminado pelo local que eu morava. Não é? Verdade. É um assunto muito, assim, sério, né? Nessa questão. A LGPD, ela se obrigou-se a existir, né? Porque, assim, imagina, eu trabalho lá no escritório de contabilidade, e era muito comum antigamente você pegar papéis que serviam só em determinado momento, fazer de rascunho. E aí chega uma pessoa pedindo uma explicação sobre a empresa e tal, você escreve ali, pá, já foi o dado de alguém que estava naquele papel ali por trás, mesmo que riscaram e tal. E a pessoa tendo acesso àquilo ali, ela pode fazer um estrago na vida do dono daqueles dados, né? Dependendo do tipo de dado que está lá. E volta mais uma vez naquela questão de que você é responsável pelos dados que você tem, né? Inclusive, um simples áudio no WhatsApp ali. Se fala alguma coisa comprometedor de alguém. Tem até um caso do Arthur, né? Arthur que Duval. é político, que meio que se comprometeu, mandou um áudio num grupo ali e vazaram, acabou com a vida do cara. Né? Imagina você fazer isso com uma criança ou uma pessoa que já é reclusa na sociedade, por exemplo, alguém que sofre de alguma deficiência, alguém que já tem um psicológico muito abalado. Né? Interessante esse lado aí, é muito... Verdade. Só para complementar da LGPD, e aí tocando, vamos supor, esse exemplo, a gente precisa realmente mudar a cultura. E a LGPD também veio para mudar a cultura de privacidade e utilização dos dados. Então, aquele papel que a gente fazia de rascunho, não dá mais. A gente tem que ter uma trituradora de papel para que aquilo não seja reutilizado. Né? Se eu pegar aquele dado, eu posso, de repente, com aquele dado, fraudar um contrato. Não posso? Exatamente. Eu estou tendo acesso. Posso fazer outras situações também bem piores. Né? Então, isso foi bem pontuado. Ela veio, a gente tem que ter uma mudança de cultura, de proteger mesmo os dados pessoais e, ao mesmo tempo, entender a importância que tem e o valor que tem um dado pessoal. Legal demais. Professor, eu acho que foi um episódio legal. Deu para ter uma noção. Para quem nunca... A gente que é um pouco mais do digital, a gente já tinha uma noção, mas a gente viu coisas que a gente não tinha visto ainda. E para você que está acompanhando esse episódio, antes de você ficar com muito medo de entrar no mundo digital, né, existem muitos mecanismos que te protegem, né? Inclusive, a lei geral ela veio para isso, para proteger os seus dados, e aquelas pessoas que são negligentes com seus dados, elas vão sofrer de uma forma penal ali, né, bem mais rígida. E eu espero que a gente tenha levado algum conteúdo para você de valor. E se você é pai e está assistindo esse episódio aqui, o seu filho é uma criança aí que está entrando no mundo digital, ou que pretende entrar, ou que você quer ali se orgulhar dele, que ele é um doutorzão, né, porque mexe no celular de todo jeito. Eu espero que a gente tenha lhe alertado e que você, a partir de agora, passe a tomar mais cuidado com aquilo que está sendo exposto nas redes sociais, que às vezes uma besteirinha de nada é um dado muito sensível, né? Verdade. Léo, tem recados? Não. Agradecer o Gustavo por ter aceitado o convite e ao nosso público que chegou até aqui. É isso aí. Mais uma vez eu quero enfatizar que se você não tem tempo de acompanhar esse episódio completo, que já passa de 1 hora de tempo,
A gente tem um canal de cortes e você pode acompanhar por lá alguns cortes principais que a gente faz do episódio, tá bom? Quero agradecer a Desk por você deu espaço, por proporcionar esse episódio muito bom e muito didático, vamos dizer assim. E gostaria que você desse aí suas considerações finais aí para o nosso público. A quem vai nos assistir aí, né? Primeiro, de suma importância o assunto que foi tratado hoje aqui. Agradecer ao Trevo Podcast, à Desk aqui e principalmente voltar a parabenizar aqui pela abordagem do assunto, dizer que há consequências sim no mundo digital, na internet, que os pais tentem sim monitorar seus filhos, monitorar, claro, de uma forma aí, através também de diálogo, de monitoramento, isso pode ter consequências, né? Aqui foi colocado, inclusive, um exemplo de um adolescente que viajou para o exterior, que o pai não sabia, que isso, para a gente ver a consequência que chega. Então, a internet, ela não é um mundo sem lei, né? A gente vê que pode ser cometido inúmeros e diversos crimes. Então, o que a gente precisa nesse momento é orientação e, volto a dizer, uma palavra mais importante, e se vocês gravarem isso, a gente ter educação digital, a gente tem que ser educado a usar a internet de forma segura, consciente e sempre responsável para não sofrer as consequências. Tá? Então, muito obrigado e estou à disposição aí para qualquer novo assunto que queira abordar. Obrigado pelo convite. É isso aí, galera. Quero agradecer você que chegou até aqui mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais. Você tem rede social, professor? Tem, Gustavo Espinheiro. Gustavo Espinheiro? Instagram. Isso. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do professor Gustavo, vá lá nas redes sociais dele também. Muito obrigado, agradeço e é isso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, obrigado.